Bom, pessoal, eu vou tentar, não tenho um conflito de interesse para essa aula, a não ser ser presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, e nós entendemos oncologia sob o ponto de vista de oncologistas cirurgiões. Então, várias das informações que eu vou trazer para vocês já foram transmitidas aqui pelo Alisson, pelo Alexandre, pelo Felipe, né, mas esse é o tamanho do problema. A gente não está falando de um país pequeno, de um território pequeno, nós estamos falando de um país com várias realidades, né, vivenciadas de forma absolutamente diferente, e infelizmente trago a primeira má notícia. Nessa nossa conversa, eu terei que ser um pouquinho disruptivo, né, em alguns pontos. Vou trazer algumas informações que faço questão que os senhores chequem depois, mas reforço que não são somente, na verdade, as informações que eu trarei aqui não são opiniões, são dados, né? Essas informações estão amplamente visíveis e acessíveis na literatura ou mesmo nos veículos de informação. Percebam aqui que o Brasil, né, se mostra, eu gosto muito desse mapa, gosto muito dessa figura, porque nos faz entender o tamanho do problema. Esse dado, essa informação, esse slide que vocês veem agora, nesses gráficos, esse gráfico ele mostra muito bem o que é a cirurgia, o que é a história natural, na verdade, do paciente oncológico. Né? No início da seta, que é o nosso nascimento, né? É onde quando nascemos, ao final da seta, na ponta da seta, que nós temos os desfechos possíveis, né? Cura, sequela ou morte, né? Os destinos possíveis. Né? Esse é o slide que eu estava apresentando, eu gosto muito dele, nos faz entender o tamanho do problema. Né? Estamos falando de um país complexo, de um país extremamente de dimensões continentais, todos esses clichês que nós todos já conhecemos, mas o fato é que isso nos traz desafios gigantescos na questão da governança, na questão da intervenção em saúde, da organização, inclusive, dos nossos sistemas de saúde. Nós temos dois sistemas de saúde, um sistema público, né, que cobre cerca de 80% da nossa população, e temos um sistema suplementar, né, os convênios e outras fontes pagadoras, que cobrem cerca de 20% da nossa população, e justamente o investimento é o inverso disso, né, mais de 80% do investimento em saúde realizado no Brasil, ou cerca de 80%, algo próximo disso, é destinado ao sistema suplementar, e já vemos o primeiro desafio, a primeira iniquidade, a primeira disparidade. Outra situação, né, que nós podemos entender, vamos discutir mais à frente, sobre o CEP, né, onde nós moramos, como sendo fator prognóstico para câncer. Esse slide que nós vemos aí é aquele que eu estava falando a respeito da história natural do paciente oncológico. No começo da seta é o nascimento, é quando, na verdade, essa é a história natural né, de qualquer pessoa. Quando nós nascemos, nós começamos a ser expostos aos fatores de risco, os três principais, como eu já falei, né? Sedentarismo, tabagismo, obesidade, nunca é demais repetir, né? E a partir desse momento, nós vamos ter o início, né, das relações, das interações do nosso organismo, das nossas células, do nosso material genético com esses fatores de risco. Em um determinado momento, quando a doença se inicia, ela não é perceptível, ela não é diagnosticável e ela não apresenta sintomas clínicos, é o que chamamos de fase pré-clínica. Mas, a partir de um momento, mesmo nessa fase pré-clínica, ela é diagnosticável através de métodos de detecção precoce. E quando ela chega na sua fase já mais para o final da jornada do paciente oncológico, percebemos a fase clínica, que é a fase dos sintomas. Percebam que existem janelas de intervenção mesmo antes da doença surgir. E quanto mais precoce, né, a intervenção, mais efetiva e mais barata a intervenção se torna. Né? Então, estamos falando de intervenções mais precoces sendo mais efetivas e mais baratas. Né? Esse é o racional, é o grande racional do desenho de qualquer política pública, de qualquer investimento, portanto, em oncologia. Né? E temos que ter esse slide em mente sempre, essa figura em mente sempre que pensamos em câncer. Quando perdemos a janela, né, temos janelas de intervenção, quando perdemos a janela da prevenção primária, ou seja, da não exposição aos fatores de risco, estamos trazendo o risco, aumentando o risco de qualquer pessoa, não só, né, mas nosso próprio risco, inclusive, né, do surgimento da doença. E, portanto, quanto mais tempo passamos sem detecção, sem diagnóstico precoce, mais
custoso e mais difíceis se tornam os tratamentos. Então, com esse racional, a gente já começa a entender que, próximo slide, quanto maior, né, quanto maior a prevenção, maior a eficácia, menor o custo, né? Mas infelizmente nós temos pouco investimento. Nós, no Brasil, estamos deixando o paciente chegar nas últimas fases. Entendam que são afirmativas baseadas em números. A gente não está falando aqui de situações específicas, governos específicos, nada disso. A gente está falando realmente do histórico, de como é a organização, né, da assistência em oncologia no Brasil. E ela, infelizmente, esse slide, inclusive, é do próprio Ministério, a qual aqui rendo minhas homenagens. O corpo técnico do Ministério da Saúde é excelente e tem se mostrado extremamente atuante e vem tentando realmente melhorar a assistência. A gente é testemunha disso, trabalhamos muito próximo ao Ministério da Saúde, isso nos orgulha bastante, mas infelizmente a organização na assistência em saúde aqui no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, o mundo vivencia esse mesmo cenário. O maior investimento está justamente nas fases de menor resposta aos tratamentos. O maior investimento está voltado, né, como esse slide que eu peguei emprestado do nosso professor Roberto Gil, o diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer. Ele é extremamente feliz em mostrar que estamos investindo grande parte dos recursos, mais de 60%, 70% dos nossos recursos, em pacientes que, infelizmente, terão o menor benefício, né, desses recursos, e em pacientes que realmente terão a menor chance de êxito em seus tratamentos. Isso nos preocupa, isso nos faz refletir, nos obriga a refletir em que momento devemos iniciar os investimentos e o montante desse investimento. Então, não é somente a quantidade de investimento, mas também a qualificação desse investimento precisa ser debatida e revista, né, por todos os atores, né, deste cenário. Próximo slide. Aqui nós vemos em forma numérica, esses dados são do próprio, são do DataSUS, são dados públicos. Isso aí não sou eu que estou pesquisando, nem estou falando nenhum segredo. Percebam que existe um crescimento, sem dúvida, um crescimento numérico do investimento em oncologia no Brasil, mas é interessante que esse investimento ele não passa, quando pegamos o total, estamos falando aqui em oncologia segunda causa de morte, rumando para ser a primeira causa de morte de brasileiros. E temos somente investidos em oncologia cerca de 3%, 3% do total, do montante total, algo em torno disso, do montante total do orçamento do Ministério da Saúde. Percebam que, no mínimo, desequilibrado esse investimento. E quando fazemos análise do investimento em si, que já é reduzido, e se é 3% do orçamento total do Ministério da Saúde, a gente já começa a entender que talvez não seja falta de recurso, né? Porque se eu tenho 3%, eu tenho uma oportunidade muito grande de melhora, de aumento desse investimento em oncologia, né? Mas quando a gente avalia mesmo esse recurso escasso, né, de 3% do orçamento global, cerca de 3% do orçamento global do Ministério da Saúde, que é quando a gente vai analisar, cerca de 60% a 70% desse investimento ele é alocado em tratamento sistêmico, em remédios, sejam os vários tipos de tratamento sistêmico. Mas eu vou trazer um dado para vocês, próximo slide. Esse é o dado, esse slide já foi apresentado até pelo doutor Alexandre. Na verdade, eu já nem sei se esse slide é meu ou do Alexandre, eu só sei que a gente apresenta esse slide com muita repetição, e esse slide não é uma opinião, tá? A fonte do dado, isso é um dado de literatura, ela está no rodapé do slide. Cerca de 60% dos pacientes são tratados com cirurgia. 60%. Cerca de 59% dos cânceres sólidos, ou seja, todos os tumores que não são nem linfoma nem leucemia, são tratados somente com cirurgia. Somente com cirurgia. Se a cirurgia é responsável por 60% do tratamento dos tumores, por que ela recebe menos de 30% do investimento? 30% do investimento é somando cirurgia e radioterapia. Percebemos o desequilíbrio aqui? Percebemos.
Reforço, não estou falando para reduzir tratamento em remédio, não estou falando isso. Muito pelo contrário, o investimento global é pequeno e precisa ser revisto. Mas, mesmo o investimento que estamos fazendo hoje, ele está sendo destinado, ele está sendo dividido de forma desequilibrada. Quando nós entendemos que a cirurgia é o principal tratamento, quando se fala em cura, é a cirurgia. Esse provavelmente é um conceito que estou trazendo que vocês não tinham antes, né? Porque quando se fala em tratamento oncológico, a gente relaciona diretamente a remédios, mas não. O tratamento oncológico é eminentemente cirúrgico, né? Cirúrgico, e não estou falando de qualquer cirurgia, estou falando de cirurgia adequada, bem executada, porque cirurgias não executadas, elas não vão trazer o benefício necessário para o paciente, e em tempo. Adequada, bem executada e em tempo. Essa é a forma mais evidente de se trazer maior benefício a uma população quando nós estamos falando em assistência oncológica. Próximo, Moura. Aqui trago alguns slides, alguns insights de literatura, volto a dizer, não são opiniões, né, mas esse dado até já foi trazido pelo Alexandre. Mais de 80% dos pacientes precisaram de algum tipo de cirurgia, cerca de 75% desses pacientes não receberão cirurgia segura, acessível e oportuna. Isso é assustador. E esses dados não são do Brasil, esses dados são do mundo, né, do mundo inteiro. Mas esse perfil, esse cenário é reprodutível, ele espelha bem a realidade do nosso país também, né? A cirurgia é essencial em todos os aspectos do tratamento e no cenário curativo, ela tem efeito importantíssimo nos resultados. Sem cirurgia adequada, e a gente já sabe que 60% dos pacientes são curados, né? Em torno de 60% são curados com cirurgia. E vocês voltam a reforçar o desequilíbrio quando nós temos esse entendimento, agora que vocês têm essa informação, quando a gente entende que menos de 30% do budget, né, do orçamento da oncologia destinado a esse método que é responsável por 60% do tratamento. Reforço o desequilíbrio. Volto a dizer, não estou dizendo para redução de investimento em nenhuma das modalidades terapêuticas. Tratamento oncológico é multidisciplinar, estamos falando sim de tratamentos sistêmicos, remédios, radioterapia extremamente importante e também curativa, cirurgia, como já falei aqui várias vezes, e outros tratamentos como reabilitação, como pré-habilitação. Estamos falando da nutrição, da fisioterapia, da fonoaudiologia, né, enfim, de uma série de um conjunto de situações que trazem resultado quando pensamos em investimento público. Sem esse conjunto de ações, sem esse conjunto de investimentos, não vamos ter o melhor resultado quando estamos falando, né, em políticas de assistência à oncologia. Próximo slide, Moura. Mais alguns slides reforçando algumas situações, né, dizendo que o cirurgião, ele é um fator prognóstico, a equipe cirúrgica é fator prognóstico, e que melhora, né, os desfechos são melhorados quando esses pacientes são operados em centros especializados, né, o que fala a favor. E temos estudos nossos aqui mostrando que também a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, quando tratados em centros especializados em oncologia, né, a qualidade de vida ela melhora, não somente os resultados como diminuição das complicações do tratamento e aumento da sobrevida, né, aumento da chance de cura, isso também é diretamente relacionado à especialização do centro, mas também a qualidade de vida é bem estudada hoje no Brasil, e nós entendemos como sendo um dos fatores, a centralização como sendo os fatores definidores disso. Próximo. Tentando resumir, né, temos aqui, trago esse slide mostra, né, uma ferramenta de gestão de conhecimento que nós temos hoje chamada medicina baseada em evidência, que leva em consideração a melhor evidência científica, não é qualquer uma, é a melhor existente naquele momento, a situação clínica, né, a experiência clínica do time e os valores e expectativas do paciente. Percebam que quando nós entendemos que a multidisciplinaridade é absolutamente necessária, e quando nós entendemos que
o cirurgião ele exerce um papel central em todo esse cenário, e quando nós entendemos que a interdisciplinaridade é a, a pedra angular do tratamento oncológico, né, é o fundamento do tratamento oncológico, a gente só vai ter avanços, né, se a gente tiver a junção de todos esses fatores. E a gente só consegue entregar valor, ou seja, fazer muito mais, né, com muito menos, e trazer realmente, é, contemplar todas as expectativas, né, e as necessidades do paciente de forma adequada, quando a gente consegue interagir todos esses fatores. Isso é extremamente importante. Próximo slide, Moura. Mas nem tudo é dificuldade, nós temos essa rede, temos oportunidades gigantescas no nosso Sistema Único de Saúde, percebam esse mapa, que também né, esse mapa também é uma figura do Ministério da Saúde. Percebam que nós temos atualmente cerca de 321 centros públicos de assistência a câncer no Brasil. Isso é uma rede que precisa, a chamada rede CAPONS-UNACONS. Isso precisa ser reforçado, isso precisa ser enaltecido. Nós temos, sim, isso é uma vantagem estratégica do nosso gigantesco Sistema Único de Saúde, que precisa ser reforçado e trabalhar de forma, né, trazendo aí as incorporações de todas as tecnologias, não só tecnologia de equipamentos, mas também tecnologias de gestão, né, mostrando que sim, nós podemos utilizar essa rede de forma bastante célere, bastante útil, mas percebam no mapa, os pontos são justamente as concentrações dos nossos centros. Os senhores percebem a ausência de pontinhos no nosso norte e nordeste? Os senhores percebem a concentração dos pontinhos nas grandes cidades brasileiras? Os senhores percebem a concentração dos pontinhos no sudeste e no sul? Isso nos mostra a iniquidade, o desequilíbrio na distribuição desses centros, o que obriga os pacientes, por exemplo, do norte do Brasil a migrar, né, a peregrinar em busca de uma assistência adequada em oncologia. E aqui trago mais um desequilíbrio para a reflexão, né, e por isso que aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, o CEP, né, um endereço no Brasil, é fator prognóstico para câncer. Infelizmente, nos vazios assistenciais, a nossa população não vai receber a mesma atenção em tempo adequado que em áreas onde nós temos em número adequado a assistência em centros especializados. Próximo slide, Moura. Então, já arrumando para o final da nossa conversa, trazendo aqui as oportunidades e os desafios que nós podemos enfrentar, né? Como oportunidades eu identifico, né, a especialidade cirúrgica, né? Hoje nós temos uma especialidade cirúrgica com treinamento específico, que pode sim ser um grande trunfo dentro desses centros de oncologia. Sim, essa especialidade somos nós. Volto a dizer, nós defendemos que todas as especialidades cirúrgicas operem câncer, né? E também defendemos que todos aqueles que operem câncer saibam e treinem a cirurgia de câncer. Mas, enfim, em termos de gestão de conhecimento, é um trunfo, nós entendemos como sendo um trunfo a cirurgia oncológica dentro do nosso país. A rede de hospitais e a centralização, ela é uma oportunidade que nós temos que abraçar de forma mais rápida, inclusive. Nós temos o maior sistema de saúde pública do mundo, isso é um motivo, sim, de orgulho, mas temos muito a melhorar, não é? Simples fato da existência do nosso sistema não garante a eficiência dele, né? Então, é uma construção contínua e difícil, árdua, nós temos, sim, que proteger e trabalhar o SUS de forma bastante mais ágil, né? Mas nós estamos vendo realmente algumas situações de melhora, principalmente no sistema suplementar da governança, e podemos trazer inovação. O Brasil é um país que vive de todas essas dicotomias, né? Todas essas, às vezes, disparidades. Nós temos áreas de ponta convivendo com áreas primitivas dentro de um mesmo tema. Então, temos avanços e temos retrocessos dentro às vezes, do mesmo ambiente geográfico. Isso nos
obriga, né, a pensar em como solucionar esses problemas. Os desafios são justamente os problemas de acesso e essas iniquidades que eu trouxe para a discussão, né, a ausência e a fragmentação das linhas de cuidado, né, o paciente ele não sabe onde ir, quem procurar, onde vai, né, são dificuldades bastante claras dentro do nosso sistema de saúde pública. As redes, elas não estão bem distribuídas, como eu mostrei naquele mapa. Temos a canibalização de recursos, né, e o subfinanciamento da oncologia. Os recursos, eles são retirados por normativas e arranjos políticos, arranjos administrativos que acabam tirando o recurso da oncologia, esses recursos sendo destinados para outras finalidades, né? Processos de trabalho às vezes confusos, nossa regulamentação às vezes confusa, isso precisa melhorar, isso não é difícil, e principalmente treinamento adequado. Treinamento adequado de pessoal, treinamento adequado das equipes. Próximo slide, Moura. Portanto, próximo slide. Portanto, problemas complexos, né, eles exigem atenção complexa, problemas complexos geralmente não são tão simples, mas aqui a gente sugere, então, para essa questão da solução do investimento, alguns eixos. Dentro do eixo profissional, tratamento adequado, condição de trabalhos, né, o treinamento adequado e condição de trabalho adequada. A condição de trabalho, quando eu falo, pessoal, eu não estou falando somente de remuneração, isso sim é importante, não estou discutindo que remuneração é importante sim para qualquer categoria profissional, mas eu estou falando também de tecnologia, estou falando também de instrumentos, de condição de toda sorte, de toda ordem. Quando a gente, o outro eixo, o segundo eixo, o paciente, né, oferecer prevenção primária, né, aquela primeira janela mais efetiva, afastar fatores de risco, né, garantir, ou pelo menos disponibilizar maiores oportunidades de acesso, né, e oferecer cuidado qualificado para o paciente. Esse é o grande desafio. Cuidado não é qualquer cuidado, é cuidado realmente qualificado, o que aumenta a chance de sucesso e reduz custo, né? E na questão da assistência, a construção das redes organizadas, e podemos reforçar a rede CACOM-ENACOM, a regulamentação adequada dessas linhas de cuidado e a construção das linhas de cuidado em hospitais, em centros especializados em oncologia. Com isso, nós vamos realmente potencializar os investimentos, que sim, são poucos, precisam aumentar em volume, mas também precisam aumentar em qualificação. Próximo slide. Essa era a mensagem que a gente tinha, a nossa conversa, né, de hoje, e retornar o Moura aí para a discussão.